Fala pessoal, hoje no segundo episódio do nosso podcast Super Educador. O convidado do segundo episódio, né, o professor Joaquim. De antemão, eu quero agradecer por aceitar o convite de estar aqui falando sobre educação, sobre um pouquinho do dia a dia, né, educacional. O podcast Super Educador ele tem esse objetivo, até nos bastidores ali do convite. O senhor me perguntou, e, Emanuel, né, a linha editorial ali do podcast, qual, né? Perguntas, respostas, como é? E eu até disse, não, é mais aberto, porque o intuito é a gente conhecer a história do educador ali por trás, que a gente convidou, e aí bater um papo, a gente vai lá nas histórias, né, nesse dia a dia do professor, certo? De antemão, eu quero que se apresente para o pessoal conhecer, para quem não conhece, conhecer o professor Joaquim. Olá, boa noite a todos os internautas. Meu nome é Joaquim Dias. Eu sou professor há quase 25 anos, né? Eu trabalho aqui no Colégio Fausto Cardoso e em Paripiranga, no colégio, na escola SENSP. E é com grande alegria e honra estar com vocês hoje para contribuir de alguma maneira para esse programa, tá bem? Então, que vocês, eu fique bem lisonjeado e fique bem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Show de bola. Professor, 25 anos, né? Isso aqui mesclando escolas públicas, privadas, ou fez uma carreira ali na escola pública? Só a escola pública. Uma pergunta, né, inicial que a gente, inclusive, não é só uma pergunta básica, mas é porque a gente vê muito isso no dia a dia. Na sua visão, quais são as transformações atuais, né, do setor educacional, sendo que, olha, esses 20 anos, 25 anos, né, passam por muitas mudanças. O que é que o senhor hoje enxerga, né, que a educação está passando, essas transformações atuais? A educação ela passa por algumas transformações, assim como toda a sociedade. Tudo que faz parte da sociedade tem que evoluir. Então, a gente passou do momento que o professor não tinha acesso à internet, né, meio de comunicação, e agora ele precisa desses recursos e tem que conviver na sala de aula com o celular e tem que inventar, encontrar meios de utilizar a tecnologia a seu favor. Então, o professor ele passou de alguém que transmitia conteúdo, Algo monótono? não é? Então, e agora é alguém que é um facilitador de conteúdos para o aluno. Então, a educação brasileira, assim como a educação em todo lugar, ela precisa realmente de se autorreformular. Então, o professor é um pesquisador, não é aquele que detém o conhecimento, mas é aquele que, junto com o aluno, ajuda no processo de aquisição desse conhecimento. O conhecimento, por sua vez, não é algo estático, é algo dinâmico. Então, quanto mais o conhecimento suscitar perguntas, questionamentos, mais fica interessante para o professor e para o aluno. Então, o grande desafio da educação brasileira é fazer com que o aluno ele perceba na educação algo importante para a sua vida, ele perceba que as atividades que ele faz, executa, são importantes para ele e não uma mera exigência do professor nem do Uma sistema, obrigação, uma né? obrigação. Então, essa visão é cultural do nosso país. Então, o aluno ele faz o dever porque você pediu, porque é para nota. E uma das coisas que eu tento conversar com o meu aluno é isso. A coisa mais importante que você vai levar daqui não é a nota. A nota é só para um registro. É a É última a coisa. sua aprendizagem. E é essa aprendizagem que vai fazer a diferença lá na frente. Até o convívio com os próprios outros professores, com os outros colegas, né? Tem Exato. muita coisa Então, mais tudo importante. isso é fonte de conhecimento, fonte de Uhum. aprendizagem. A aprendizagem não pode ser mais algo apenas individual, ela passa para o coletivo também, através de questionamento, através de pesquisa, através do despertar um interesse para aprender algo novo. Então, a educação, ela está num encruzilhado, digamos assim, entre a educação antiga, que era aquela educação bancária, só passando de conteúdos, para uma educação mais interativa, em que o aluno ele se vê como algo que é importante para si e ele procura produzir junto com o professor, interagir na sua aula, entendeu? Então eu vejo essa mudança. Então o professor, o grande desafio do professor é fazer com que o aluno perceba algo importante para ele naquilo que ele está estudando.
Eu já ouvi esse termo não aplicado à educação, né? Mas um paralelo como você fez aí com o setor bancário. Vamos entrar um pouquinho mais? Me fala um pouquinho mais outras características dessa educação, como o senhor citou, bancária. Uma educação antiga, num modelo mais, né, bancário, assim, vamos dizer. Porque era uma educação assim que era muito restritiva, era uma educação classificatória. Então, o aluno tinha que decorar, era um decorador de fórmulas, ele decorava conteúdos e aí ele tentava repassar quando ele era pedido numa prova e ficava só nisso. Não é? Então, ele muitas vezes tentava até burlar o sistema, não é? A famosa cola, A né? cola. Daí ficou culturalmente aceito como quem não cola não sai da escola. Até um ditado foi feito, né, em cima É, disso, né? exatamente, sai. Mas a Sai. questão não é como sai. Então, ele sai como? Sai sem qualificação, sai sem uma boa bagagem. Então, quando eu começo a lecionar, nos primeiros dias, eu tento passar para o meu aluno a importância de que ele está fazendo algo para si. A aprendizagem é algo que precisa ser prazerosa, precisa ser questionadora, por isso que eu me vejo às vezes dizendo: o que eu vou levar hoje para a sala de aula para chamar a atenção do meu aluno? Então eu não vou direto muitas vezes para o conteúdo, eu levo um vídeo, uma música, uma piada, um desafio, para tentar chamar o meu aluno, chamar a atenção do meu aluno. E depois, ao invés de eu passar simplesmente o conteúdo, começar com alguns questionamentos para despertar o interesse. Porque eu acho que esse é o grande desafio da educação, despertar o interesse, ver a aprendizagem numa nova perspectiva, Se né? questionar. De questionamento, de aprendizagem, de inquietação, Inquietação. não é? Que a gente já Não vê, parar, de fato, no tempo. não parar no tempo, porque assim como tudo mudou, a gente vê a forma de trabalho, né? Aqui é um exemplo, né? De um exemplo de iniciativa a partir dos novos desafios, né? O uso da internet para uma finalidade muito boa de esclarecer as pessoas de uma forma mais criativa, que tenha valor, não é? Porque às vezes na internet o que a gente vê muito é coisas que não agregam nenhum valor às pessoas, só um mero passatempo. Então, a gente tem que, tanto na escola quanto na sociedade, procurar se situar e evoluir. Então, eu acredito que o professor do século XXI é aquele professor inquieto, é aquele professor que se desafia, se coloca no lugar do seu aluno e passa para ele aquilo que ele gostaria de receber. E não só aquele que. Olha que coisa, no mínimo, curiosa, né? Alguns professores tentam passar um conhecimento ou tentam passar uma realidade que nem eles mesmos vivem, né? Por exemplo, eita, você deveria pesquisar mais, mas ele também não pesquisa, ele parou no tempo no estudo também, Exato. né? Porque usa a tecnologia como uma barreira, inclusive para quem está assistindo a gente. E o episódio 2, né, com o professor Joaquim, vai ser lançado na sequência de outro bem bacana com o professor Raimundo, né? E algumas características das duas entrevistas a gente já consegue deixar bem marcantes, como por exemplo o dinamismo do professor do futuro, assim, né? Vamos dizer, né? Esse professor contemporâneo. Aí eu, Isso. eu fiz uma pergunta e eu quero repetir ela aqui para o senhor. Quais são as características ou habilidades? Você já deu uma palhinha, mas se aprofundar um pouquinho mais nessas características, habilidades, ou pelo menos nessa visão de mundo desse professor mais contemporâneo, que entende que as tecnologias estão aí e que deveriam conviver bem com elas e não achar que eu aqui, ela lá, eu sou inimigo. Somos inimigos, né? Bom, e as características desse profissional, primeiro, ele se vê desafiado. Eu acho que a palavra desafiado diz muito. É ver que a tecnologia não está contra você, ela deve estar a seu favor, porque todos os setores do comércio, seja no comércio, na indústria, Já tudo já evoluiu. Então, a educação não pode ficar para trás, porque ela não pode ser obsoleta. Quando alguém questionou, será que no futuro nós seremos substituídos pela internet ou
pela inteligência artificial, Social. né? A questão é que, mesmo que haja, a internet vai tomar muito espaço, a inteligência artificial, o ser humano ainda é dotado de capacidade para criar perguntas e criar situações que ninguém mais é capaz de substituir. Então, o ser humano é um ser capaz de inovar-se, Não. né? Recriar-se, renascer. Então, eu acho que a educação ela passa por esse grande desafio. É um desafio para os professores, é um desafio para os alunos, para a própria escola, que também tem que correr Os atrás, gestores que estão os por trás. gestores. Então, eu trabalhei em várias escolas e algumas eu percebo que quando há um apoio por parte da gestão, não olhando apenas a gente como funcionário, mas como ser humano, o desempenho melhora. Porque é bom você se sentir acolhido, né? Então, isso, você não se sentir acolhido, ensina você também a acolher melhor o seu aluno, se colocar no lugar dele. Então, respondendo melhor a sua pergunta, eu diria que o professor do futuro é um professor que ele está o tempo todo pesquisando. Ele está buscando soluções para o problema da educação e levando para o aluno uma concepção de que o aluno ele precisa ser senhor do seu próprio conhecimento. Ou seja, o professor é um facilitador, mas o conhecimento precisa ser a partir do meu esforço. Eu preciso me envolver. Então, quando eu tenho essa concepção de que o conhecimento é algo que vai exigir de mim, que vai me envolver, que eu preciso ler, que eu preciso contribuir de alguma maneira, trazer algumas perguntas, o próprio conhecimento passa a ser algo bem mais interessante, né? Então, o conhecimento precisa ser problematizador. Então, outro dia eu estava lecionando, aí uma aluna disse, professor, eu já li o conteúdo e nem tive dúvidas. Eu digo, está aí a perspectiva do novo aluno, pesquisar um problema a partir do que você leu, porque por trás do texto tem um contexto, e talvez esse contexto seja mais importante. Então, conhecimento precisa ser algo que você faça a pergunta e você pense em novas respostas. Então, esse pensamento do novo profissional da educação, ele é bem interessante porque ele vai sair daquela antiga escola em que era só para repassar conteúdos, muitas vezes de forma mecânica. Bacana. Tem até uma chart, né, que mostra ali algumas pessoas, né, com a Recebendo. parte ali, né, colocando só como se fosse uma Isso, caixinha de conhecimento, só exato, isso, mecanizado, né, como se fosse mecanizado. uma linha de montagem. Exatamente. Então, corre o perigo da gente reproduzir isso ainda. Isso é perigoso, porque às vezes a gente tem a ideia de que a escola, a educação escolar, ela produz pessoas melhores. Mas se a escola não cumprir o seu papel, pode produzir pessoas alienadas, né? Para pessoas que, ao invés de evoluir, estão involuindo, estão se tornando alienadas, perdem aquela visão crítica, né? Então, eu estava pensando, quando planejava esse diálogo com vocês, que, infelizmente, essa visão, não é, de educação em qual o aluno não se envolve, né? Ela é cultural. Por que que o aluno pensa em criar uma cola? Por que ele pensa em burlar? Por que ele não vê que aquilo é algo bom para ele, Por quê? né? Então, isso é algo que já vem de muito tempo e parte também da visão dos nossos governantes. Como os nossos governantes veem a educação como gasto e não como investimento. E é por isso que, de vez em quando, você vê na televisão determinado governo cortando gastos, cortando projetos que serviriam
para os alunos, para a educação superior, entendeu? Então, essa visão que a gente ainda tem, nós e quem está lá no alto escalão da educação, é algo que realmente tem contribuído para uma visão do passado, né? Uma educação do passado. E a gente precisa agora repensar um novo modelo de educação. Um novo modelo de educação. Uma educação mais libertadora, mais crítica. Mais crítica. Mais crítica. Falta muito esse senso, né, um senso mais crítico, como você mesmo disse, né? Ler um texto, como você mesmo usou o seu exemplo, né? Ler um texto e não tem nada a tirar dele. Mas, tipo, será que foi pesquisando um pouquinho mais o contexto daquele texto? Isso. Né? Seja um pouquinho mais crítico. É verdade. E não só robótico, tipo, eu li. Tá certo. Aqui o texto, entendi, né? Mas isso é uma parte. Você leu. Não significa que, de fato, você entendeu todo o contexto, né, daquele texto, daquela obra. Né? Então, precisamos resgatar essa capacidade do aluno de fazer esse trabalho, de se envolver. E isso, você, primeiro, nem sempre vai conseguir da maneira que você quer. Não é? Porque é algo que angustia a gente é quando a gente trabalha, desenvolve um tema e quando vai avaliar, não obtém os resultados. Né? Aí eu estava dando aula de violão no Milton Dortas, que foi uma proposta, né, da minha antiga diretora, diz, olha, você vai dar algumas aulas, formar 2 turmas para dar aula de violão. E naquele momento havia 22 violões na escola, e já de um projeto. E aí eu comecei ensinando os meninos a tocar, e os meninos alguns foram até aprendendo. Aí eu me questionei, por que os outros também não estavam tendo esse progresso? E aí, em determinado dia, eu levei um vídeo de crianças que eram da China, crianças bem pequenas, quase do tamanho do violão, um pouco maior do que o violão, mas tocando sem olhar. E aquilo me questionou. Por que aquelas crianças já conseguiram essa proeza de tocar sem olhar? E aí, eu levantei a segunda teoria. As mãos são apenas um instrumento para executar algo que já foi programado pelo nosso cérebro. Uma vez que o nosso cérebro seja bem programado, as nossas mãos executam. Viu? Executam com maestria. Independente se está vendo, se não está vendo. Não, porque os olhos passam a ser um elemento quase desnecessário. Porque a sua mente já está programada. E aí eu concluí o quê? Que meu aluno não estava aprendendo porque não estava treinando. Não estava treinando. Né? Ele treinava um pouquinho. Faz super sentido. Parava. E aí, em determinado momento, eu disse, olha, eu gostaria que nós fizéssemos uma apresentação no pátio. Seria a conclusão do nosso curso. E aí, nós apresentaríamos, né? Então, eu vou tocar até um pedacinho de uma música aqui, que eles treinaram e apresentaram lá no pátio para todos os demais alunos. A turma toda. A turma toda. Eu pedi à diretora, olha, nessa hora, libere todas as salas para que eles vejam a nossa apresentação. Isso é bom. E aí, alguns alunos que não desenvolveram, eu digo, vocês vão cantar. Vão cantar e a gente vai tocar. E eu também peguei um violão também para tocar com ele. E uma das músicas foi essa aqui, ó. Só. Eu não te escuto mais. Sei, não me leva a nada. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E aí
eles fizeram a apresentação. Eu digo, é muito importante ter um fechamento. Então, teve um curso, eles aprenderam e alguns se desempenharam muito bem e fizeram a apresentação. E um dos meninos disse para mim, olha, professor, eu aprendi o solo da música Aquarela. Só vou tocar um pedacinho só para vocês se lembrarem. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma lua. Guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Aí um dos alunos disse, professor, eu aprendi o solo dessa música. Eu digo, rapaz, será que aprendeu? Eu mesmo nunca aprendi. No dia ele tocou quase o solo por completo. Aí eu coloquei na minha mente, diz, olha, quanto é importante o cidadão criar desafios. Desafios. Né? Tem um passo depois daquele que já está. Eu quero fazer, mais né? Então, se desafiar é um passo muito importante para a aprendizagem. Ser professor no século XXI, né, no momento que nós estamos, é algo prazeroso, é algo desafiador. Muito. Né? Ninguém pode questionar a importância desse profissional, porque é a partir dele que todas as profissões se desenvolvem. Mas é algo que precisa realmente do envolvimento. Você não fica mais aquela pessoa que vai ficar em casa assim, tranquilo. Não, você já vai ficar. O que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou planejar? Como será amanhã? Que aula? Que tipo de aula eu vou levar? Que tipo de música? E principalmente numa turma que tem o acesso hoje, né, mais facilitado às informações, que questiona. Não, nem todos, mas alguns questionam, que faz com que o profissional que esteja ali na sala de aula, eu não sei aquela resposta. Tenho que ir atrás. Já aconteceu comigo, né? E nesse momento de questionamento, primeiro, você tem que até agradecer aquele aluno que questionou, que trouxe uma pergunta, viu? E aconteceu comigo, e eu estava explicando sobre era um conteúdo de geografia lá em Paripiranga, e na hora o menino fez uma pergunta, eu não lembrava. Né? A pergunta que ele disse, professor, o que significa a palavra caatinga? E eu não lembrava bem, eu digo, olha, eu não lembro. Na realidade, ele estudou sobre a simbologia, né, o significado etimológico da palavra caatinga. Ele estava apenas me testando. E aí ele disse, professor, caatinga é selva branca. Aí eu voltei a perguntar para ele, você sabe por quê? Ou seja, ele tinha uma informação que eu não lembrava, mas eu tinha uma que ele também não lembrava. Porque ele também não foi tão a fundo E ele disse, você sabe por que recebe esse nome? Ele disse, não. Eu digo, é porque no período de verão as folhas ficam bem cinzentas. Não é? Então, aí a gente tem que desenvolver sempre uma troca de saberes. Né? Não tem indivíduo algum que não saiba de nada. Nem tem algum indivíduo que saiba de tudo. Eu também acredito. Né? Então, a gente tem que aprender a partir da troca. Então, se eu não sei, eu peço ajuda. Olha. Às vezes eu... Vai lá, pesquisa, lê um livro, tem ferramentas digitais. Tem, e são muito úteis. Não é o problema. Não é? E a gente tem que ser humilde, porque já diz Sócrates, a humildade é o primeiro passo para a sabedoria. E aí, correr atrás, procurar se desenvolver e ver isso como algo positivo. Eu vejo a educação como algo que está despontando, está melhorando. Agora, como tudo, né, passos não tão rápidos. Porque a educação ela não pode ser avaliada apenas em sala de aula. A educação envolve um contexto muito amplo. As famílias, a sociedade. Todo o ambiente educacional como um todo, né? As condições
econômicas, materiais das Cada famílias. localidade tem uma diversidade Tem diferente, tem uma um contexto, carência, um problema, não é? é muito diverso. É isso, então aí a gente não pode dizer, não, na sala de aula se resolve tudo. Não, Não, infelizmente, né? é. Mas a sala de aula, ela é muito importante porque ela nivela, deixa todos, já que todos, né, nivela no sentido de criar condições favoráveis para que todos aprendam. E é bom para quem está nos escutando nos canais, né, de áudio, que está assistindo a gente, Joaquim, é o professor que costuma botar a culpa, por exemplo, na gestão da escola, ou a gestão da escola botar a culpa no professor, ou os dois colocar a culpa de um pai, de uma mãe, todo mundo tem uma parcelinha. Eu acredito que não seria exatamente a palavra culpa, mas responsabilidade, Responsabilidade. não é? De Então, 100% daqueles é, problemas. veja bem, é uma conjuntura, não é? Então, por que que a situação nas escolas particulares é de um jeito e na escola pública é de outro, né? Então, isso aí tem várias informações, várias explicações. Por que que alguns alunos aprendem e outros têm dificuldade? Então, a gente, às vezes, percebe que alguns alunos, eles não têm um acompanhamento adequado em casa. E o acompanhamento que o menino tem em casa é muito importante para o rendimento dele em sala de aula. É um complemento. É um complemento. Se ele não tem um acompanhamento, se ele não tem um acolhimento, né? Às vezes os pais são muito rígidos, tá certo? Então, para os pais, para as famílias que estão nos assistindo, é importante que haja um acolhimento para com seus filhos e filhas. No momento que ele vai fazer aquela prova, aproveite para abraçar, para desejar boa sorte e sejam acolhedores também para no momento que eles trazem os resultados. Então, eu acho que esse papel de acompanhar, de acolher, de incentivar é muito importante, né? Não, porque não vai se tratar só de uma nota, É. mas da Tirou própria nota alta ou baixa? autoestima, né? Da Própria autoestima do autoestima. aluno. É. Ou seja, não é só focar na nota, no resultado que É, aquele aluno aqui, meu pai, minha mãe, o meu isso. resultado. Mas como você mesmo disse, é o antes É também, o preparando, processo, é o concedeu processo. isso, É o né? antes, o durante Durante e o e o depois. depois. É. Joaquim, me conta mais para o pessoal qual é essa relação do professor Joaquim com a música e a sua sala de aula. Como foi que se deu Ah, isso? pronto, muito bem. E foi bem interessante, né? Porque até 1998 eu nunca pensei em ser professor. Então fiz uma experiência como seminarista, né? Alguns de vocês já devem ter me visto, né? Os pais de vocês terem me visto como seminarista. Eu passei um ano em Aracaju, passei 2 anos em Olinda, Recife, no curso de Recife, filosofia, e passei 3 anos em Teresina, no Piauí. Piauí. E foi lá, exatamente em Olinda, uma cidade linda, né? Olinda, que surgiu uma coisa bem interessante. O reitor do nosso seminário fez o desafio, a questão do desafio. Diz, olha, os seminaristas irão para as férias e em casa irão tentar compor alguma música. E quando voltarem, vão mostrar aqui. Eu, na realidade, nem pensei que ia conseguir compor uma música. Mas quando cheguei lá, não gostei daquela música, mas isso serviu para tempos depois, alguns dias, eu estava no meu quarto, surgiu uma inspiração. E eu escrevi letra a letra e dei também aqui a Ou seja, melodia. nesse tempo você já tocava Já, violão. já, Ah, mas não tinha nenhuma composição minha. tá. E aí surgiu essa música aqui chamada Recomeçar, que Boa. ela está no CD de Alen Castro, né? Você, quem quiser, tá na música Recomeçar, na voz de Alen Castro, e está no YouTube, tá certo? Se Começar. quiser dar uma conferida lá, eu vou tocar Vamos aqui para deixar também vocês. o link na descrição do podcast e também do pessoal que estiver no YouTube. Tá certo. Então a música é Recomeçar, e essa música foi um presente de Deus, né? E depois esse cantor veio fazer um show
quando eu estava já em Teresina, ouviu essa música e lançou no CD. E a música é essa aqui, Pense no amanhã que vem chegando, oh, oh, oh. Abra um sorriso e vem pra cá, vem pra cá. Passarinho alegre está cantando, vamos juntos celebrando a beleza que é amar. Acredite, a vida tem segredos, oh, oh, oh. Com amor a gente chega lá, chega lá. Olhe, uma flor já está se abrindo, é a vida que dá chance pra quem quer começar. Amanheceu, amanheceu, amanheceu no meu país, no meu país. Tudo em volta é só beleza. Quem respeita a natureza vive muito mais feliz, muito mais feliz. Amanhecer, oh, 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 no meu país, no meu país. Tudo em volta é só beleza. Quem respeita a natureza vive muito mais feliz. Pense no sorriso das crianças, oh, 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 e no arco-íris multicor. Ouça o conselho dos mais velhos, observe o mistério do amanhã que já chegou. Acredite, acredite, a vida tem segredos, oh, oh, oh. Com amor a gente chega lá, chega lá. Olhe, uma flor já está se abrindo, é a vida que dá chance pra quem quer recomeçar. Amanheceu, amanheceu, Emanuel, amanheceu no meu país, no seu país. Tudo em volta é só beleza. Quem respeita a natureza vive muito mais feliz. Então essa música abriu, né, alguns caminhos para mim e ganhei dinheiro um pouquinho com direitos autorais, né? Não é pelo dinheiro, mas pelo prazer de você ver algo que você criou. A gente nota, né, a felicidade quando você toca essa música específica. E aí eu descobri, olha, o que eu tenho de habilidade, algum dom que eu posso, eu vou usar onde eu for desenvolver meu trabalho. Então, a sala de aula, eu sempre costumo levar o violão várias vezes, né? De vez em quando, raras vezes eu não levo, mas o violão é um instrumento, né? Um meio para agregar, para atrair, para quebrar o clima, às vezes o aluno está ali desinteressado, então o violão, a música. E aí, quando eu vi que isso para mim só fazia bem, eu cada vez mais foi utilizar. E quando eu não levo, eles reclamam. Eu fui aluno, não sei disso. Professor, cadê o violão? Cadê o violão? Eu digo, olha, nem sempre eu vou trazer, né? Porque todo recurso, se exagerado, ao invés de fazer bem, termina atrapalhando. Tudo que é extremo. Extremos. Ah, professor, toque direto, toque mais, toque mais. Não, eu digo, a gente começa, toca um pouquinho, e agora a gente vai ver o que o nosso objetivo a ser atingido hoje. Vamos aprender isso, isso e isso. Depois toca mais um pouco. Então, minha vida na sala de aula, ela tem como grande ajuda essa arte de tocar, de cantar, né, que me dá prazer fazer isso e dá alegria aos meus alunos, né, eles veem uma sala de aula que a música, né? Eu acho que a música, ela deveria ser muito mais explorada. Pense numa aula de inglês com música. É diferente. Não é? E eu dei aula de inglês, foi no meu primeiro ano de trabalho,
Aripiranga, eu recebi um desafio, né? A secretária Marli, ela disse, olha, professor, eu tenho um desafio para o senhor vai trabalhar no Maritá com 8 disciplinas, 8. Uma delas era inglês. Eu digo, poxa, mas meu inglês é fraco, como é que eu vou dar o inglês? Mas eu vou aprender. E eu já, com violãozinho, comecei a já música em inglês e eles já começaram a cantar em inglês também e foi bem interessante. E de repente, olha os pais me chamando para passar a noite lá na casa dos pais por conta da música. Da música. A música ela é uma coisa incrível. Abriu muitas portas pro Abre senhor. muitas portas, abriu em todos os sentidos. Todos os sentidos. Em todos os sentidos. Joaquim, vamos para um bate e volta no Certo. sentido de quais os 3 principais desafios que você enfrenta hoje na sua profissão como educador? Se você pudesse listar. Eu sei que pode ser Sim. mais, ou você pode dizer que não, né, não são tantos, mas se você pudesse me listar um top 3 aí de desafios hoje, atual, assim, que sejam latentes para o senhor em sala de aula. Joaquim, professor, que esteja ali, né, ministrando suas aulas. Quais são esses? Pronto. Aprendizagem, que eu acho que é despertar o interesse do aluno, é um grande desafio, viu? Porque às vezes não depende só de você, é muito difícil quando você despertar o interesse, né, a aprendizagem, o envolvimento dessa turma, no mundo em que você tem na palma da mão tudo que você quer com o celular. Então é raramente o aluno não tem um celular. Bem rápido. Infelizmente, os pais ainda acham que estão fazendo um bem para o seu aluno, seu filho, deixando ele para a escola com o celular, né? E às vezes o menino vai com o Sem celular, preparo, né? não é? Sem, Sem orientação. sem um limite de chegar lá e dizer, olha, não vou utilizar o celular agora. Então, é um desafio não só para mim, para todos os professores, fazer com que o aluno ele deixe, né, se desinteresse pela aula e não queira usar o celular naquele momento. Né? Esse é um grande desafio. Em algumas escolas de outros países, o celular já foi proibido e banido da sala de aula. Entendeu? E a gente precisa ver isso com mais seriedade. Então, pais, mães, vocês, estudantes, precisam repensar qual a importância do celular, né? Em que aspecto o celular não está me prejudicando. Quantas horas eu passo nas redes sociais? E o quanto isso está me prejudicando ou roubando o tempo que deveria ser usado para outras coisas. Mas, na sua visão, você acredita que tanto os professores quanto também as próprias escolas utilizam, né, de fato, ou têm um preparo para tentar utilizar essa ferramenta para a educação em si? Sim, veja bem, pode, deve usar, mas eu defendo um meio termo. Primeiro, algumas coisas daquele modelo de educação, né, que a gente chama de tradicional, ainda são importantes que seja retomado. A leitura, Leitura, não é? A leitura, a escrita, escrita. porque por conta de que tudo é muito moderno, o celular, às vezes a forma de digitar, e o hábito de escrever a gente vai perdendo. Tá certo? Então, o celular, ele pode e deve ser usado na sala de aula de forma específica, em vários momentos. Mas, na Mas sua visão, esses profissionais que estão ali têm ou ainda tem um déficit de conhecimento tem. para aplicar? Eu acho que a nossa formação, Isso. não é, ela não abrangeu, não foi abrangente nesse aspecto. O que exige da gente agora é correr atrás Se reinventar. de se reinventar. Uma das coisas que você me fez lembrar, muito interessante, foi no período da pandemia. No período da pandemia, me causou muita revolta e indignação. Por quê? Porque o meu aluno simplesmente ficou em casa, o Estado nem o país deu ao professor uma formação para ele lidar com a educação naquele momento.
E usavam muito da Não houve ferramenta. uma formação. Não houve. Então, foi cada um por si, Hum. né? Foi cada um por si, preparando a sua aulinha. Eu tive que aprender em casa com Aprendendo a mexer nas ferramentas. as ferramentas e tal. E vai ter a hora, vai começar agora. E como é que Quando eu vai ligo o ser? microfone, É o microfone. Ah, o professor está desligado sem microfone. Entendeu? E aí, o que eu lamento disso foi que ao aluno não foi dado internet. teve algumas falhas dos dois Falhas lados, gritantes né? Do para o educador e do professor. professor que não recebeu a formação e o aluno que não recebeu internet. Ou seja, aluno de escolas particulares conseguiu ver, passar O acesso melhor, já era mais fácil, já era. antes mesmo Agora, da pandemia. aluno da escola pública ficou à deriva. Então, alguns alunos chegavam e diziam, ah, professor, infelizmente não consegui entrar na sua aula. Outros disseram, olha, quando eu coloquei um jogo, e ele simplesmente tinha que clicar no link, mas o celular dele não carregava aquele aplicativo, não abria. Então, isso aí, para quem é educador, é uma coisa que incomoda bastante. Que a gente se coloca no lugar do aluno, né? E é difícil você ver seu aluno querer participar da aula e dizer, só meu celular não abre. E, infelizmente, eu vi isso com uma olhar muito triste por parte do próprio MEC, né? Não houve uma preocupação, nenhuma formação, nenhuma ajuda, nem para o professor, que teve que se virar sozinho, e nem para o próprio aluno, que não teve nenhum acesso. E a gente sabe que, às vezes, o problema não é a falta de recursos, e sim a sua melhor destinação. Nessa linha, eu fiz essa pergunta para Raimundo, aí para o pessoal que assiste, né, os dois podcasts, esses dois episódios mais específicos do professor Joaquim e do professor Raimundo, que foi uma coisa é a formação que o senhor teve, que É, Raimundo teve, mas eu fiz a pergunta para ele. E os profissionais que estão saindo agora para o mercado, na sua visão, eles estão tendo essa capacitação, essa preparação para usar esse meio digital? Na sua visão, não ainda. eu acho Ainda que é ainda defasado. não. Eu acho que ainda não. Viu? Primeiro, que estão tendo uma oportunidade que nós não tivemos, não Sim, é? fica claro. Já é. É. Mas eu acredito que, por parte mesmo dessa estrutura ainda de universidade, isso é um desafio até para eles ainda, né? Porque eles vão ter que se reinventar. E muitas vezes as próprias universidades, muitas vezes ela tem, embora que deveria ser mais dinâmicas, de muitas Flexível. maneiras elas ficam ainda na defensiva, de medo de avançar. Adia até onde puder. Porque muitos professores já são, não são dessa época, são já professores, já próximos a se aposentar, não Sim. é? Esses professores estão formando os nossos alunos ainda, os alunos que estão começando agora. Então, a questão como é que se diz, da internet, os meios de comunicação, então, é um desafio e vai sempre ser, e cabe a nós um novo olhar sobre as mídias, sobre como utilizar, né? Perder o medo de se desafiar, a gente vai ter que aprender, porque não é o que está para amanhã, é o que é para ontem, não é isso? Eu converso com bastantes professores nos nossos treinamentos para implementação do nosso sistema, né, de gestão nas escolas. E nessas rodas de conversa, nesses corredores assim, onde a gente bate um papo, essa palavrinha é muito recorrente. Qual palavra, Manuel? Medo. Muitas É, das vezes é um medo dizer é um assim, medo. Essa folha aqui, eu não conheço, então eu tenho medo. É, o E, medo eu, do e aí novo, eu né? não me desafio. Olha o que a É gente a falou. palavra desafio, é a palavra de Sabe? hoje, né? Como a gente tem esse medo, né? Esse professor, esse educador, ele tem esse receio, esse E, medo. às vezes até um ranço, né? Mas Não, eu vou lá. perder tempo, ao É, invés de ver aquela ferramenta como uma ferramenta de apoio, é, auxiliando no seu processo educacional. isso. Né? Como você vê essa relação assim, desse professor, desse profissional, com esse se reinventar, né? Com essa fase? Porque tem que se reinventar, é muito É, novo. é tudo muito novo. Bem,
a vida da gente é a vida feita a partir de escolhas. E as escolhas levam para ganhos e perdas. Então, toda escolha, ela traz algo bom para você, mas vai ali desinstalar do local onde você já está. Né? Então, o que essa pandemia me mostrou? Que eu precisava reaprender. Começar a aprender de forma diferente e a dar aula, como é que se diz, levar para meus alunos um novo questionamento. Que eu, até aquele momento, eu não tinha pensado daquela maneira. Então, se reinventar. Então, o professor, ele não tem mais, não é uma escolha mais que ele vai fazer. É algo que ele precisa fazer. Ou você Ou está ele dentro, faz, ou ele sai. ou ele vai terminar sendo um professor assim, como é que se diz? Nessa aposentadoria. Não é? Antecipado. Ele vai Vai pedir, ter que porque pedir, o próprio aluno, ele exige uma nova postura, com certeza. né? Nossos alunos eles exigem. Então, quando você vai simplesmente chegar lá, mano, vamos agora fazer leituras intermináveis, o aluno vai questionar, professor, então você não planejou nada, não, né? Então, quando eu chego, eu já disse, olha, a nossa agenda de hoje é esta. É bacana. A nossa agenda, aí o menino disse, olha, nós vamos ver isso, ver os sofistas, e no final da nossa aula a gente já tem um vídeo. Aí ele disse, professor, por que a gente não passa o vídeo? Eu digo, não, a gente segue uma programação, Bom. um Cronograma. cronograma, por respeito a ele também, respeito a mim. Sim. Né? Eu digo, a gente já segue um cronograma e a gente executa. E a gente avalia cada momento. Eu creio que o professor do futuro, o professor de hoje, né, do futuro, não, o professor de hoje, ele não está fora, ele não pode pensar, eu vou ficar na defensiva. Não. Ele já está no redemoinho das inovações, Ele já está dentro. já está. Então ele tem que olhar isso, não com olhar de, isso vai me engolir, estou derrotado, não. E uma coisa interessante é que pessoas idosas têm dado verdadeiras lições. Você não vê? Pessoas idosas, né, usando o WhatsApp, produzindo vídeo, né, lives, Na nossa ferramenta, né? eu peguei um caso desse bem emblemático assim para mim, porque era uma secretaria escolar Hum, e aí tinha uma moça super jovem que trabalhava ali como um secretário escolar, Joaquim. E tinha certo. outra que também trabalhava na mesma posição que essa, Hum, só que com a idade muito mais avançada. Aqui sei, tinha sei. 35 anos, aqui, essa outra com certeza acima dos seus 55. Olha, Estava ali realmente porque queria. Só que essa daqui tem uma resistência à utilização do sistema muito, mas muito grande. hum, Já aquela senhora, não, eu nunca abri um computador antes do sistema que vocês implementaram. Eu nunca abri um computador. Eu já estou abrindo, eu já estou cadastrando ou aluno. seja, Olha não que depende da bacana. idade, sim da atitude. A gente não pode taxar nessas pessoas ter esse pré, Hum, né, conceito ali só por preconceito. causa de idade. Não, é exatamente isso que eu estou levantando a questão de que essas pessoas, né, vêm mostrando essa atitude de não se acomodar. Então, eu vou aprender, né? Então, há uma troca de saberes entre as pessoas de mais idade e os jovens e as crianças, não é? E elas também têm que perceber que elas têm muito a ensinar, não no ramo da tecnologia, lógico, mas no ramo dos valores, dos Isso. limites. Do próprio conteúdo da sua disciplina. Exatamente. Viu? Então, a educação, para mim, ela é algo que eu não me vejo fazendo outra coisa. É algo que eu aprendi a gostar, né? Aprendi a gostar e estou feliz. Pretendo voltar a estudar mais ainda, fazer um mestrado na área de filosofia, né? Já estou, se Hum. Deus quiser, um mestrado. Isso vai ser desafiador, mas o desafio deve fazer parte da nossa Para essa vida. evolução, né? Para evoluir. Então, eu pretendo fazer um mestrado na área de filosofia e tô bem, tô gostando do trabalho. Muitos professores
tem, você sabe dessa rotina corrida, né? De estar dando ali aula em duas escolas, em É, várias turmas, e isso. mesmo assim tem que ter essa rotina também de estudo, de capacitação. O que é que você poderia deixar de dica para o pessoal que está, né, assistindo, ouvindo a gente, para conciliar isso, como esse contexto atual? Você está nos seus empregos atuais e está pensando aí, né, no mestrado. Mas Isso. e como é que você poderia, né? O que é que o senhor vai fazer primeiro para organizar a sua Isso. agenda? E Pronto. pode ser uma dica para o pessoal que está assistindo a gente. Muito bem. Para você que está nos assistindo, eu pessoalmente penso em fazer o mestrado porque o próprio estado e o município já dão uma brecha para você ter mais tempo, às vezes se afastar da sala de aula para se dedicar ao seu mestrado ou até mesmo doutorado. É um exemplo de uma colega minha que foi estudar, né? Estava estudando no Uruguai. Ela foi fazer um curso lá no Uruguai e o município de Paripiranga disponibilizou um tempo para ela. Isso aí a lei nos garante, né? Um tempo para formação. E para as pessoas que querem, pretendem, hoje nós temos cursos, vários cursos, né, semipresenciais, Bacana. bacanas, que você Boa vai, opção. ele vai escolher o seu horário de estudo. Para conseguir ter uma agenda um pouco mais controlada, né, Joaquim? Exatamente, e você mesmo vai controlar o seu ritmo, Olha a tecnologia aí. não é? A tecnologia é a nosso favor, né? Com Você certeza. controla o seu ritmo de estudo e pega as disciplinas que você acha que dá conta e nem para o seu trabalho, E né? E continua estudando. continua estudando, tá certo? Ótima dica. Né? Então, a gente tem essa oportunidade, hoje é um sem número de instituições que possibilitam, né, essa ajuda para quem quer estudar, certo? Porque o tempo está passando muito rápido e você decide, você escolhe como vai utilizá-lo da melhor maneira. Tudo tem um preço na vida da gente. Na economia tem um termo que é o custo de oportunidade, né? Que ele Hum. basicamente diz isso. Para toda oportunidade tem um custo, ou seja, Um tem custo, uma um perda. A preço. mesma, a mesma coisa é o que você está sinalizando. Tem um E, custo. e você tem que ver isso como investimento. Ah, isso aqui vai me tirar alguns, digamos, um tempo que eu poderia usar para outras coisas, mas Pode vai me trazer até algo melhor no futuro, isso, não só né? de reconhecimento, dinheiro também, né? Dinheiro, não é uma vida Uma vida melhor, melhor. certo? Então a gente tem que sempre estar disposto a evoluir, a se desafiar, E se questionando sobre esses custos de oportunidade, né? Que é melhor do que estagnar. exatamente. Eu vou perder um pouquinho, vou, mas eu posso ganhar muito E mais na vou, frente. o resultado virá. É, Quando às vezes eu estou diante de alguns alunos ali, eu vejo eles um pouco desmotivados, eu digo, olha, o sacrifício que você está fazendo agora será recompensado depois. Agora você não vai sentir, às vezes, prazer, ou, poxa, que legal. Não, mas depois você será recompensado. vai Assim colher os como eu frutos, já estou colhendo agora, com né? Já certeza. venho colhendo, viu? Então, é algo, vale a pena. A educação, ela ajuda a gente ao processo de evoluir, de crescer pessoalmente, financeiramente, tá certo? Na profissão que você escolher. Então, às vezes, quando eu estou com eles, eu levo o seguinte questionamento: você não escolhe a sua profissão apenas pelo lado financeiro, mas pelo prazer que você tem em realizar aquilo. Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado chato, da exigência, faz parte. Faz parte. Então você tem que ver o que você realmente quer, né? Para você não escolher uma profissão só porque outros escolheram e você se arrepender mais tarde. E uma geração que procura muito O imediato, o né? imediato, o mais fácil, É, sendo que é bem raro quem achou esse mais fácil, né? Esse caminho tão não fácil. tem, não tem, né? Né, Joaquim? Porque o mais fácil é mais difícil É, de mas, fazer. quanto mais vai buscando, vai. É, Não achei. E é vai mais, mais, verdade. mais. É o professor Clóvis de Barros
filho, né? Eu já vejo várias. Ele faz essa analogia. Eita, eu quero sair do ensino fundamental, o aluno tem aquela música, para entrar no ensino médio. Aí, quando chega no ensino médio, eu quero sair, eu quero ir para a faculdade. O que é que ele faz essa analogia? Que sempre é um ciclo que nunca tem fim. Não E a tem pessoa não aproveita o ensino médio, não aproveita o ensino fundamental, não aproveita a faculdade e acha que depois da faculdade tem o quê? O trabalho. Mas esse primeiro trabalho que eu peguei não é o que eu queria. Outro, outro, outro. E o tempo vai passando e ele vai. Na realidade, ele não se encontrou ainda, né? E o tempo passando. E o tempo passando. A roda Então, nunca para. viu? Então, segue melhor quem vai na direção certa, mesmo que seja mais lentamente. Mas quem escolhe, eu digo isso também, é um ponto que eu bato muito. Escolha. Você perde muita energia, Joaquim. Eita, vou por aqui, por cá, por cá. Você perde muita energia, você dissipa muita energia quando você não escolhe. Emanuel, mas em relação à escolha, muitas vezes essa perda de energia se dá porque às vezes a escolha é pautada no outro. No pai, no No amigo. outro, não é? O que é? Isso está dando dinheiro. O que meu pai gostaria que eu Esse é o fizesse, pior do dinheiro. não é? E aí você não se questiona, o que eu Quero. me sinto bem fazendo? O que eu gostaria de fazer? Não é? E eu cito muito exemplo na sala de aula, eu diz, olha, alguns jogadores de futebol. Digo, observe esse jogador. Se ele não jogasse, o que ele seria? Acontece que eles descobriram a habilidade deles. A habilidade deles é aquela. E eles investiram tudo naquela habilidade dele e conseguiram vencer. Não é? Que é uma coisa que a gente poderia até analisar no outro podcast, a questão do futebol, da influência do futebol na educação, na sociedade em si, não é? E aí, então, aquela pessoa, o quanto é importante você saber o que você quer. Quem sabe o que quer, chega aonde deseja, né? Pode não chegar hoje, mas amanhã vai chegar. Porque fazer essa escolha, ter isso muito claro, não significa que isso vai ser rápido, né? Não, é uma coisa processo, é diferente da outra. Verdade. Em relação ao fechamento, ontem a gente fez com um café, né, diretor? Um café, né? A gente fez um brinde. Hoje diferente, sabe com quê? Qual música você resumiria esse podcast? Escolha uma música que diga assim. Tempos Modernos, de Lulu Santos. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo, o amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. E hoje o tempo, o amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Valeu. Uma salva de palmas, né? Obrigado, gente. Continue apoiando, né, esse trabalho dos meninos nesse podcast, que eles têm muito para contribuir para a nossa sociedade, trazendo sempre conteúdos relevantes. Parabéns a vocês, viu, pelo belíssimo trabalho. Parabéns também pelo trabalho de estar ali na linha de frente da nossa educação, dando aula, ensinando, passando conhecimento, porque é muito importante. Quando a gente teve essa fagulhazinha de dizer vamos montar um podcast,
foi para reforçar isso. A gente fala tanto de um artista, de um famoso, de um jogador, mas o professor. A gente trazer um pouquinho ele pro holofote. Viu? Então, eu agradeço e obrigado por essa iniciativa brilhante, né, enriquecedora. Parabéns por esse toque, esse viés, esse insight de vou fazer algo diferente. Tá certo? A gente precisa disso. Então, meu respeito, meu carinho a vocês. Muito obrigado, Me senti, obrigado a vocês que ficaram aí assistindo, viu? Boa sorte. Continue sempre prestigiando esses meninos que são meninos de ouro. Show de bola. Valeu, garoto.